trás das grades. Ex-presidente da Nasdaq, que criou o esquema gigante de pirâmide, admite culpa e tem prisão decretada. Standard & Poor's corta a nota de crédito da General Electric. A empresa diz que a mudança não vai afetar o desempenho e a ação sobe. A alta do dólar leva a Klabin a fechar o quarto trimestre com prejuízo. O mercado agora está no ar. Doze em ponto. Olá, boa tarde, da Bloomberg em Nova York, eu sou Laura Cassano. O investidor Bernard Madoff admite culpa pela maior fraude financeira da história. Um dia depois de o Ministério do Trabalho informar um corte de 100 mil postos de trabalho com carteira assinada no Brasil em janeiro, o IBGE mostra um aumento do desemprego no país. O índice que acompanha as solicitações de empréstimos para compra ou refinanciamento da casa própria teve uma baixa de 13%. Na semana anterior, a queda chegou a 15%. E na próxima terça-feira, o IBGE divulga o resultado do PIB brasileiro no quarto trimestre de 2008. No dia seguinte, o Copom anuncia como fica o juro básico no país. E esses indicadores de inflação divulgados hoje são mais um ingrediente na decisão do Banco Central sobre os juros. Sidney Neme, diretor executivo da NGO Corretora, diz que um corte de 2 pontos percentuais na Selic é possível e necessário. O ministro Stefanes diz estar confiante no corte de juros pelo Copom. Eu estou, acho que todo brasileiro está. O secretário de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo vê risco de recessão no Brasil em 2009. Em dia de decisão do Copom, Francisco Vidal Luna diz que o governo já está atrasado no corte dos juros. O Citigroup recebe nova ajuda do governo dos Estados Unidos. É a terceira tentativa de evitar o colapso do grupo, que já foi a maior instituição financeira do mundo. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos diz ser bem possível que o desemprego chegue a 10% no país. Em fevereiro, a taxa atingiu 8,1%, a mais alta em 25 anos. A volatilidade tem ditado o rumo das bolsas em todo o mundo desde o começo do ano. Os investidores compram e vendem ações influenciados ora pelo entusiasmo de que o pior da crise já tenha passado, ora preocupados com o agravamento da situação. Eu converso agora com o Reinaldo Zakowski, sócio da BI Invest. Reinaldo, as bolsas recentemente ganharam fôlego com notícias animadoras sobre o balanço do Citigroup. Essa, na sua opinião, é uma recuperação apenas de empolgação de curto prazo? Depois de muito sobe e desce em janeiro, a Bovespa consegue manter valorização de mais de 10% no acumulado do ano. Eu converso agora com Will Landers, diretor para a América Latina do fundo de investimentos BlackRock. Landers, muito obrigado pela sua presença, bom falar com você de novo. O que sinaliza essa recuperação da Bovespa com o principal índice da Bolsa acima dos 40 mil pontos agora? O senhor mencionou os papéis da Vale aí com alguma expectativa de valorização. Vocês no BlackRock sempre gostaram muito de Vale e Petrobras. Essa ainda é a principal recomendação de vocês? Caio, o mercado até que reagiu bem aos números das vendas do varejo em fevereiro, mas o fato é que houve queda desse indicador. Existe realmente motivo para ânimo ou essa recuperação foi muito pontual por causa da gasolina bem mais barata? Caio, minha próxima pergunta seria justamente nessa linha, porque excluindo as vendas de automóveis, que foi um setor bastante castigado pela crise, as vendas avançaram 0,7%. Eu ia te perguntar se esse resultado é sustentável. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Os gastos dos consumidores americanos subiram 0,6% em janeiro, depois de uma queda de 1% em dezembro. Queria saber o seguinte, esse resultado sinaliza uma recuperação ou é mesmo só um movimento de ajuste depois dessa queda tão acentuada no mês anterior? Frente a esse cenário que você descreveu de menor demanda por commodities no primeiro semestre de 2009, que impacto isso teria sobre o preço dos contratos de commodities negociados em bolsa? Agora, se essa retomada ainda vai demorar aí tanto tempo quanto o senhor imagina, hoje nós tivemos o número de pedidos às fábricas americanas caindo 1,9%, enquanto a expectativa era de uma queda bem maior, de 3,5%. Isso não seria já um sinal de recuperação? Verdade. Diante desse cenário aí que o senhor descreveu, qual seria, portanto, a sua expectativa para a cotação da soja no cenário internacional? A minha pergunta é, a cotação vai ficar aí perto ainda do menor nível em quase 2 meses? Alexandre, a expectativa do governo chinês é de que o país cresça 8% esse ano, sem necessidade de aumentar o volume do pacote de estímulo econômico. O senhor acha que a China vai de fato crescer tanto assim? Eu lembro que o FMI está menos otimista, apostando numa expansão de 6,7%.
Voltando a falar um pouquinho do açúcar, em relação ao preço desse contrato. O açúcar a gente tem visto subindo pelo segundo dia com o enfraquecimento do dólar. O senhor acredita que as commodities que são denominadas em dólar passam a ser mais interessantes para aqueles investidores que usam outras moedas? Adalto, o que mais puxou o PIB para baixo agora no quarto trimestre foi a queda brusca de investimento de 9,8% e também a retração de mais de 7% na indústria. O quanto que isso compromete o desempenho do PIB também agora no primeiro trimestre?